Jornal do 14. Veja agora os acontecimentos, fatos e notícias em Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Jornal do 14. Olá, assinante, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso Jornal do Canal 14, nesta segunda-feira, dia 26 de novembro de 2018. E hoje a gente tem a grata satisfação de ter aqui conosco, no estúdio, aqui também no jornal, Guilherme Verano. Guilherme, seja bem-vindo. Ô, Brenda, obrigado. É uma honra estar ao seu lado aqui. Eu que agradeço a sua presença aqui, para a gente juntos comentarmos aí as manchetes desta segunda-feira. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. A gente começa aqui com as manchetes nacionais, Guilherme. Olha, Jornal Globo. Bolsonaro desautoriza seu futuro ministro da Saúde. Proposta de Mandetta de criar exame para certificação de médicos revelada pelo Globo é vetada pelo presidente eleito. A ideia do futuro ministro, Luiz Henrique Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, de criar um exame de qualificação para médicos formados no Brasil ao estilo da prova da OAB, aplicada aos advogados, e foi rechaçada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. E aí, hein, Guilherme? Mais uma polêmica. Eu tenho falado aqui, Brenda, amiga assinante, que e a gente trabalha com comunicação. A gente sabe que como a comunicação ela pode ser muito eficiente, mas pode ser, né, atropelada no meio do caminho. Fato. O que a gente percebe em relação ao Jair Bolsonaro é o seguinte: muita gente falando, muita gente já no cargo de futuro ministro, outros nem tanto, outros querendo, almejando alguma coisa, falando muito. E o dever e a obrigação do repórter é o quê? Instigar a pessoa a falar qualquer coisa. Fato. E muitas pessoas, e até que não conviviam com esse holofote de uma hora para outra, os holofotes estão todos em cima, né? Super-ministro disso, super-ministro sabe daquilo, lidar com isso, não né? sabe lidar. E o repórter vai, provoca e vem uma resposta que muitas vezes acaba sendo desautorizada, como foi o caso aí do Jair Bolsonaro. Então, criaria-se, na prática, isso aí que você falou, né? Como a OAB exige essa prova para dar o certificado, para poder exercer a atividade, criaria-se algo parecido em relação à medicina. Então, Jair Bolsonaro já desautorizou. Em relação aos médicos cubanos, quase a totalidade das vagas já está preenchida. E que a gente espera é o quê? Que a população não fique desassistida, seja por médico cubano, brasileiro. A população não quer saber, ela precisa ser assistida. Né? Então, acho que está faltando muito isso. Um centro, uma linha condutora ali da comunicação. Autorizado a falar é o presidente, é o Paulo Guedes. O Moro não. O Moro é tranquilo, que ele não fala muita besteira, digamos assim. Ele segue a linha séria dele, jurídica e pronto. Mas você vê muitos assistentes, assessores... Segue a linha menos é mais, né? Exatamente. E técnica, né? Então, precisa. Tá acontecendo a falha de comunicação. Filhos do Bolsonaro falam uma coisa aqui, outro fala outra coisa ali, e vira um pré-governo de explicações. Lembra muito a fase do Temer, em que ele corria o risco de ir para impeachment também. Muita gente falava, se desgastava, você não tocava o governo, você ficava só se defendendo. Com o Bolsonaro está acontecendo a mesma coisa. Antes mesmo de assumir, ele está tendo que dar explicação em relação a médicos cubanos, em relação a essa questão da medicina e várias outras, né? É um desgaste desnecessário por falta de comunicação, na minha opinião. Está tendo muita expectativa num pré-governo. Acho que deveria se assentar, se organizar a transição e assim, deixa o homem assumir primeiro, né, Guilherme? Deixa assumir e toma... Ele mesmo tomar esse recuo. Falou, deixa eu assumir, assim que eu assumir, vou determinar. Nem todos os ministros a gente não sabe ainda. Parece um governo paralelo, né? Ele vai correndo. Não assumiu, já está dando explicação de coisas que nem aconteceram ainda. Que nem é de responsabilidade dele ainda, né? O dele é a partir de janeiro, né? A própria questão dos médicos cubanos foi um processo deflagrado por ele. Porque a gente está falando aqui de pessoas que não podem falar, mas ele é o presidente eleito, ele pode falar, evidentemente. Claro. Aí entrou em choque com o governo cubano, chamaram os médicos cubanos de volta, uma ação que deveria acontecer somente em janeiro. Isso é só um exemplo mais claro aí para o amigo assinante. Exatamente. Olha, vamos lá. O Estado de São Paulo, deputados e senadores eleitos devem 660 milhões à União. Cerca de 90% dos débitos são de 15 congressistas ou de suas empresas. Jader Barbalho, o MDB do Pará, deve 135 milhões e 400 mil reais. Os dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional obtidos pelo Estado mostram que deputados e senadores eleitos devem, então, 660 milhões e 80 mil reais à União. Pelo menos 90% desses débitos são desses 15 congressistas inscritos em seus CPFs ou em nome de empresas, informam Idiana Tomazelli e Adriana Fernandes. No grupo dos maiores devedores, há defensores de um novo Refis, programa de refinanciamento de débitos tributários com descontos de multas e também de juros. Mas aí uma problemática envolvendo a política e débitos
débitos, né, para a União, hein? E a conta, quem paga, acaba a gente é que vai dividir essa conta do Jader Barbalho e de outros aí, mais um refis, né? Nada como ter um BNDES amigo, né, de empréstimos generosos, você não recolher o pai FDS. BNDES, né? Um pai, mãe, ele é a família toda. E por incrível que pareça, o Jader Barbalho acabou sendo reeleito senador e o filho, né, Helder Barbalho, governador do Pará. As duas duplas, em Alagoas também da mesma forma, né? O Renan Filho, governador, e o pai reeleito senador. Nada como foro privilegiado também. A coisa é bacana, facilita muito, né? E a gente fica sem entender como populações do Pará e de Alagoas reconduzem pessoas dessas ao governo. A gente teve, e muita gente duvidava que fosse haver uma renovação, mas houve uma renovação boa, a gente sabe disso. Alguns elementos ainda continuam por aí, né? Algumas assombrações continuam por aí ainda. Mas onde não há essa renovação, você vê por quê que tem o atraso. Alagoas é um dos estados mais atrasados do Brasil. Pará, a violência lá é gigante, impera. E aí você fica imaginando uma dívida dessa, né? Como que consegue dever tanto dinheiro? Né? Pegando empréstimo e não pagando. Vai você dever, viu, Guilherme? A gente sempre fala. O Blenda, a receita é implacável. A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, com o Everardo Maciel no comando da Secretaria da Receita, a máquina ficou tão eficiente para cobrar impostos que é muito difícil você escapar. O cidadão comum, não, soneguei tanto, ali uma coisa ínfima, a Receita vai atrás de você. E esses grandes devedores ficam dessa forma, não, vai ter um refis, a gente vai renegociar. E aí, que justiça fiscal é essa? Eu acho que não existe. Não existe. Olha, ainda trazendo as manchetes nessa segunda-feira, para você que está sintonizando aí o Canal 14 nesse momento, seja bem-vindo, ou você que também nos acompanha aí no nosso canal no YouTube. Folha de São Paulo, elite abriu mão do verniz para eleger Jair Bolsonaro. Haddad diz que autoritarismo cresce no país dentro das instituições democráticas. Em sua primeira entrevista após as eleições, Fernando Haddad disse que a elite econômica abriu mão do verniz para eleger Jair Bolsonaro. Abre aspas, o verniz sempre fez parte da história do Brasil. As classes dirigentes nunca quiseram parecer ao mundo o que de fato são. Fecha aspas. Ele afirmou a Mônica Bergamo ter previsto que a extrema-direita teria mais espaço na cena brasileira, mas que errou ao imaginar que João Dória lideraria esse campo. No caso, João Dória, que foi agora de prefeito para governador, né? Eu acho que a elite econômica, ela abriu mão desse verniz em duas ocasiões. Se é que a gente pode colocar... Eu não gosto muito dessa questão ideológica, esquerda, direita. Eu acho que, no fundo, todo mundo, seja de esquerda ou de direita, se apropriou do dinheiro da gente e fez união para saquear o país. A verdade é essa. É fato. Então, abriu mão desse verniz quando elegeu Lula, lá atrás, e está abrindo mão agora em relação ao Bolsonaro também. Acho que é a mesma questão. É interessante para a gente, vão ter que engolir o Lula naquela época, vamos engolir. Vão engolir a Dilma depois? Engole-se. Não era o candidato preferencial, a gente sabe, Jair Bolsonaro. O queridinho do mercado, entre aspas, era quem? Geraldo Alckmin. Né? E quando muito da esquerda, seria Ciro Gomes, caso houvesse isso aí. Mas não era o candidato ideal, mas engoliu-se. Eles vão fazer o quê? Vamos ter que conviver com essa situação. De que forma vamos lidar com isso? Porque todo mundo imagina, né? Se é bom para o banqueiro, é ruim para a população. E o Brasil tem uma característica peculiar que é a seguinte: apenas quatro instituições financeiras, duas delas públicas, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, e os dois maiores bancos, né, que a gente tem, o Itaú Unibanco e Bradesco, os quatro concentram 80% do dinheiro para se emprestar, para ceder para as pessoas. Então, quando você vê a taxa de juros baixando, 6,25, vai para 6, não vai, você não vê essa verdade acontecer no cartão de crédito, você não vê acontecer no cheque especial. Então, a grande questão que fica. Paulo Guedes está com métodos revolucionários, o que vai acontecer? Fica um grande ponto de interrogação. Pode ser bom? Teoria é muito bom, né? No teu papel tudo aceita, Brena, você sabe disso, né? Você faz uma matéria, coloca no papel e depois, para você desmentir aquilo ali, já era. É a expectativa que se fica. A expectativa do mercado é boa, de fato, mas tem que ver ainda de que forma essa roda econômica, né? Você tem que trazer investimentos de fora, investimentos não especulativos, porque quando se especula, quando Jair Bolsonaro, até voltando à notícia anterior, ele cria uma crise com Cuba, ou cria uma outra crise em relação a dólar, a mercado financeiro, os especuladores de fora adoram. Eles vêm aqui, investem, ganham dinheiro da noite para o dia, muito dinheiro com a alta do dólar.
com alta de juro, essa coisa toda, depois o dinheiro, capital especulativo vai embora todinho. Tem que ver o capital que realmente faça a economia girar. Esse é o grande desafio, o maior desafio deles, né, juntamente com a área da saúde, e é o desafio que o Paulo Guedes se propõe aí para tentar executar a partir de 1º de janeiro. Vamos lá, trazendo agora então as manchetes para Goiás. E o destaque é: negócio na Guiné Equatorial. Lava Jato denuncia Lula por lavagem de R$1 milhão. O Ministério Público Federal aponta que o ex-presidente intermediou negócios com o país africano e recebeu pagamento de doação para o Instituto Lula. Não acaba nessa questão de corrupção, né? Era as tradicionais palestras do Lula. Não, fui lá na Guiné, como ex-presidente, eu não posso me furtar esse trabalho, vou lá, vou intermediar um negócio, seja na condição de presidente ou posteriormente depois. E preferencialmente com países miseráveis, países africanos, né? Onde o controle a gente sabe que é menor, geralmente são oligarquias que tomam conta do governo, vão passar de pai para filho. Então é um negócio sem fim, né? Um poço sem fundo, na verdade, que acontece em relação à corrupção que enraizou na África, enraizou aqui na América Central, na América Latina, em especial Venezuela e Bolívia também, e parece que a coisa não tem fim. Mas a gente espera que tenha um fim, que aconteça alguma coisa e realmente a gente saiba onde investir, de que forma investir. Não que não seja justo investir em países pobres, né, muito mais pobres. Se o Brasil se considera, as pessoas se consideram um país pobre, em termos de revolução econômica, a gente sabe que nações africanas são muito mais pobres, né? A coisa realmente é terrível. Merece investimento? Sem dúvida que merece, mas que seja um investimento justo. Quando a gente vê não só o governo brasileiro, mas a Organização das Nações Unidas reunirem donativos e entregarem esse dinheiro ser desviado e não ir para quem de fato precisa, a gente lança aquela dúvida em cima. Então é mais uma que o Lula vai ter que enfrentar. Lula, sua vida não está fácil não, meu amigo, a coisa está complicada. O pessoal do PT está organizando um Réveillon ao lado lá, você ficou sabendo dessa? Tô sabendo, vamos... Já fizeram até uma vaquinha virtual já. Vaquinha virtual, o presidente Lula da janelinha olhando aquilo tudo, né? Eu acho que não precisa disso, Blenda. Um desgaste total, né? É o desgaste para esse pessoal que vai. Assim, a minha opinião... Acho que eles ainda não se conscientizaram o desgaste tão grande que já está envolvendo a legenda, não, né? Isso irrita cada vez mais as autoridades. Não que a autoridade tenha que ter partido, não, por conta disso eu vou dar uma pena maior, não dessa forma, mas desgasta a imagem. Eu acho que você tinha que virar essa página. O PT eu acho que tinha que voltar para a origem, e a história do Lula é admirável, sem dúvida nenhuma. Até o ponto em que ele se envolveu exatamente com quem? Com que ele falava com as elites e foi embora. Foi que esse pessoal abraçou a causa, que a gente cita Isa Sarney, Ana Calheiros, Antônio Carlos Magalhães ainda era vivo, se associou com esse pessoal, e a gente viu no que deu. Então o PT tinha que voltar para a origem e o quê? Pegar as figuras agora e tentar virar essa página, novas lideranças. Aí você pensa aqui, Fernando Haddad poderia ser uma nova liderança? Poderia. Jovem, boas ideias. Mas parece que tem uma incrível necessidade de ficar debaixo da sombra do Lula. Era o momento de sair. Não desprezando tudo que o Lula representou, mas para criar uma nova vertente. Ele criou, né? Mas nem tudo que todo mundo cria é bom. Isso, e tem que ser uma vertente mais light, mais tranquila, porque a gente demonstrou que se fosse um perfil mais centralizado, mostrou que era um cara, né, mais assim, ameno, não, até seria, né? É só ver a quantidade de votos que teve, mas ficar debaixo. O Lula, eu sempre comparo. Também concordo com você. Pegando o universo aí cósmico, é um buraco negro. Ele está traindo tudo para ele, centraliza tudo para ele. Aí, de repente, lideranças novas possam surgir, se apagam, ficam debaixo. Mas você já reparou que os partidos têm essa característica, né? Centraliza tudo numa figura. Né? E isso aí não tem... Por exemplo, o MDB em Goiás, você não vê um futuro do MDB, você vê? Não, é o chamado caudilho, né? É o caudilho o PSDB em Goiás, você personifica em uma pessoa, você não vê o crescimento, né? Outras lideranças surgindo. Os caras não abrem o espaço. Vou pegar até um exemplo aqui, o PDT, o Brizola já morreu há alguns anos. De vez em quando, há pouco tempo atrás, eles ressuscitavam o Brizola no horário político do PDT, apareceu o Brizola, povo brasileiro. Já morto, é figura do caudilismo. Então você tem que sair disso aí. É um processo natural, todo mundo envelhece, todo mundo tem sua fase boa, ruim. Deveria se criar uma nova vertente. Mas a gente tem que deixar que novas lideranças apareçam. É natural da vida. Então a oportunidade é essa. Mas o Lula parece que não deixa, mas por mais que o Lula não deixe, deveria alguém criar a coragem de tomar essa iniciativa. Mas com a Gleisi Hoffmann no comando, isso parece que é impossível. Por enquanto ainda não. Olha, o governo Bolsonaro, a gente ainda falando de política, lá em Brasília, né? Moro anuncia Rosalvo para a Secretaria de Operações Policiais e Esplanada também traz o destaque aqui no Popular. Bolsonaro anuncia general da reserva para a Secretaria de Governo. Está começando a pontuar, né? Ele podia fazer um lançamento só, não? Uma lista, mas aí fica parecendo, sabe o quê? Que é aquela experimentação. Vou colocar um nome aqui para ver se cola, né? Para ver o que a mídia fala. Mas isso é tão ruim, né? Parece que não tem planejamento. É horrível, né? Porque a intenção era o quê? Alguém que seja envolvido com alguma coisa, não vão deixar de lado. Mas
alguns foram nomeados, e quando você vai ver, não, tem uma questão, está investigada, foi em 2009, até agora não provou nada. Mas, Blenda, ninguém bate na sua porta lá, ó, 6 horas da manhã à toa, não. Fato. Não bate, já bateu na sua? Não. Graças a Deus, não. Nem na minha. Então, acho que deveria ser uma prevenção a mais. Essa questão das bancadas pressionarem, o Jair Bolsonaro querer fazer essas nomeações fora das bancadas, a gente não percebe que é isso que acontece, pelo menos não em alguns casos. Em relação ao ministro da Educação, houve sim, por mais que ele negue, pressão da bancada evangélica. Em relação à nomeação da Cátia, ministra da Agricultura, que é do Democrata, você pode ter certeza que o nome dela não passou sem a bancada ruralista aprovar. Então, só para citar 2 exemplos. Um ou outro caso pontual, no caso dos generais, tudo bem, nomeia um aqui, outro ali, não tem problema nenhum, não. O caso do Paulo Guedes, né, é o aliado de primeira hora, é um economista eficiente, pelo menos na prática, mas lidar com o governo é diferente. Mas então há muito desse desgaste. Parece que lança-se os nomes, vamos esperar aqui um dia. Se ninguém falar, ninguém levantar a mão. Emplacou, segue. Como é que fala no casamento lá? Se alguém tem algo contra essa união, fale agora. Ou cale-se para sempre. Né? É tipo isso. Então ele vai até dia 31 de dezembro tentando essa novelinha. Ai, dá uma preguiça. Olha, saúde. Semana Nacional de Combate ao AIDS terá ações ampliadas em Goiás. Será que vai ter em Anápolis? Porque nós não vimos campanhas de saúde para o Outubro Rosa, nós não vimos. Nós não vimos realização de mamografias e nós não estamos vendo também campanha para o Novembro Azul aqui na cidade de Anápolis. Será que a gente vai ter campanha contra o Aedes aegypti? Porque começa Boa pergunta, né? A temporada de chuvas começa. E quando a gente fala de campanha, e sempre que você entrevista também pessoas relacionadas ao Outubro Rosa, Novembro Azul, Maio Amarelo, ou seja, o ano todo colorido, as pessoas enfatizam que a procura é maior nesses meses específicos. Fato. Mas é uma campanha permanente. Não é só no outubro que as mulheres têm câncer de mama, não é só em novembro que os homens têm câncer de próstata, não é só em dezembro, janeiro, fevereiro que o mosquito da dengue ataca, né? O Zika, chikungunya. É uma verdadeira gangue de mosquitos. O empreendedor, né, Aedes aegypti. É claro. Então, é uma campanha de prevenção. Se ela é feita durante todo o ano, com limpeza de lotes baldios, com o próprio cidadão que tem que colaborar também, a gente não pode jogar tudo nas costas do poder público, o cidadão também tem que te ajudar, mas tem que ser o tempo todo, ela tem que acontecer o tempo todo, porque mata, gente. E Goiânia, vou pegar um exemplo, vizinho nosso, Goiânia virou referência ruim em relação à febre amarela, em relação à dengue, em relação a isso tudo. Então, não vou esperar a temporada de chuvas, ela parece que esse ano ela vem de uma forma especialmente mais forte ainda, para depois tomar as atitudes necessárias. Pelo menos é o que a gente espera, é o alerta que a gente faz. Depois não adianta chorar, né, Guilherme? Exatamente. É quem cuida da saúde na cidade de Anápolis. Olha a tristeza, viu? Jovem mata homem a facadas e filma o crime em Aparecida de Goiânia. Agora parece que se você não comprovar o crime, não efetivou, já não basta. E se não fizer sucesso, né? Acho que é a busca pela notoriedade, né? Não é? Que loucura, hein? Eu não gosto de frases feitas, não, Blenda, mas nos anos 70 ainda, Andy Warhol, que era o pai da pop art, as latinhas de sopa, Coca-Cola, aquela coisa toda, ele disse uma frase profética. Quando não existia internet, nada disso, não. No futuro, todas as pessoas serão famosas por 15 minutos. E parece que querem ser. Mais de 15 minutos, né? Todo dia uma coisinha na internet. Vou fazer uma aberração maior que a outra. Quando você pensa que chegou lá ao fundo do poço, mas não, tem sempre a coisa mais horrorosa, mais feia, filmar e relatar. Né? E parece que é uma geração de gente especialmente má, né? Má. Que, como você muita falou, frieza, né? Querem filmar. Muita gente se expõe publicamente em diversas situações embaraçosas que a gente vê. Você percebe que às vezes não é nem vazamento, eles vazam por conta própria, por nome estar no jornalzinho ou estar na revista. Vai parecer que mundo é esse que a gente vem vivendo, afinal de contas, né? Até onde isso vai chegar? Essa é a grande questão. Acho que é o maior desafio em relação à educação, principalmente dessas novas gerações aí. É fato. Vamos seguir agora, então, para o Jornal Diário da Manhã, nessa segunda-feira, dia 26 de novembro, traz o destaque dele, Moro. As ideias de Moro para o combate à corrupção. Propostas para o combate à corrupção e ao crime organizado será apresentado no início do ano, segundo o futuro ministro da Justiça. Tá vendo, gente? No início do ano, quando ele, de fato ele for ministro. Exatamente. Quando perguntar, ele vai falar, não, vão ser executadas a partir do início do ano. Até em relação a isso, tem um cronograma, né? Claro. Até em relação a isso, se você me permite, a polêmica agora em relação à da saída de final de ano. Que o Temer, ano passado, deu o famigerado indulto. Todo ano, né? E o Moro, até saindo da linha dele, que a gente estava falando de maior seriedade, que a coisa vai acontecer a partir do momento que ele assuma, ele já está contestando em relação a isso aí. Por que vai ter que liberar corrupto? Por que a solução do problema carcerário do Brasil é liberar o preso ao invés de construir mais presídios? Inclusive, a proposta do Bolsonaro era essa. Está faltando presídio, a gente não vai tirar preso de lá dentro, não. A gente vai construir mais presídios para colocá-los, e é claro, na forma da lei,
e ninguém aqui está querendo sobrepor a lei, não existe nada disso, vão matar, vão acabar. Não é nada disso que se passa. Tem que se cumprir a lei. Só que a lei, muitas vezes, e por conta, eu acho que da muita Constituição de 88, se até 88, o cidadão, por conta de ditadura, de supressão de liberdades individuais, a coisa corria muito apertada, o cidadão não tinha direito de nada, em 88 não criou-se um meio termo, mas foi para outro extremo. É muita liberdade, é muita Pode brecha na tudo, lei. né? Pode tudo, é o verdadeiro vale tudo. Então o Moro já está batendo de frente com o Temer em relação a essa pauta aí, dessa saída de final de ano, de apertar pelo menos em relação ao corrupto. Né, Guilherme? Porque, o Blenda, pode ser até absurdo que eu vou falar aqui, mas muitas vezes a caneta, ela mata mais do que o revólver. A caneta, aquela canetada que você dá para desviar dinheiro público, para você fazer coisas que não devem ser feitas. Ela é muito pior. É claro, evidentemente o revólver é o exemplo mais claro ali, mas a caneta também mata muito. Então o corrupto ele tem que ser tratado como bandido de alta periculosidade, consegui falar. Então é dessa forma que tem que ser, não tem que sair não tem que fazer visitinha, eu estou com saudade da família, não tem nada disso não, tem que ser tratado do jeito antes, que é. Né? Goiás vai superar a crise. Quem diz é Iso Moreira, deputado estadual do Democratas, que rebate críticas do governador José Elton e do deputado federal Daniel Vilela e diz que Ronaldo Caiado, após realizar vários ajustes, vai colocar Goiás nos trilhos a partir de 2019. Tomara, né? Porque ele vem com muita expectativa também, né? Iso Moreira. Sabe quem vai conferir o Ronaldo Caiado, o ISO 2019? É o certificado de qualidade. É o que se espera. Tem político que torce contra, a verdade é essa, né? Tomara que dê errado, depois falar, eu falei que ia dar errado. E tomara que ele também não entre naquela onda. Olha, não pude fazer nada porque o governo está quebrado. Não, e tem outro caso, como você falou, herança maldita. Peguei a herança maldita. Tem agora não tem jeito. Você 4 anos aí, o povo penando. Não, você foi eleito para propor soluções, mesmo com um estado quebrado, falido, ou bem. Se está bem, você tem que melhorar. Se está ruim, você tem que recuperar. Trazer a solução. É um desafio, né? Porque era um esquema que já estava aí há 20 anos. De que forma está isso? A verdadeira caixa preta. Falando em caixa preta, vem aqui no destaque do Diário da Manhã. Goiás na frente, calote aos municípios. Programa lançado pelos governos Marconi e José Elton liberou pagamento apenas 32,3% dos convênios firmados com 224 prefeituras. Calote vigente é de 347 milhões e 800 mil reais. Essa questão da transferência de recursos também, seja de nível federal para o estadual e do estadual para o municipal, é uma coisa terrível, uma coisa horrorosa. E os municípios, geralmente, que estão lá na ponta, são os mais prejudicados. Como é que você vai gerir a sua cidade sem recursos? Não dá, né? Não tem como. Ainda mais uma crise dessa, né? Ainda mais nessa situação que a gente vive. Então, é uma questão a ser abordada também. Como esse repasse de recursos possa ser feito de maneira mais eficiente para os estados e dos estados para os municípios também. E o prefeito Iris Rezende de Goiânia vai mudar o secretariado. Segundo ele, não descarta disputar a reeleição daqui a 2 anos. O Iris é um imortal, né? A verdade é Highlander, né? Da política. Está lá firme e forte, né? Falou em PMDB. E o PMDB tirou o P, voltou a ser o velho MDB. Né? Como se tirar um Pzinho, mudasse toda a estrutura partidária. Né? O velho MDB do Ulisses Guimarães. O destaque agora vai ser Maguito Vilela. Eu não sei como ele encontra disposição, a verdade é essa, né? O cara é animado. Eu acho que ele se alimenta disso, na verdade, né, Blenda? A gente falando de verba, parece que tem uma novela mexicana aqui em Anápolis, né? Daquela verba do Castramóvel, né? A vereadora Thaís Souza, que tem esse projeto bacana aqui para a cidade de Anápolis, alega que a verba não chegou. E aí vem o governo federal, que na época o deputado federal Alexandre Baldi disse que mandou o dinheiro para a prefeitura. E aí vai virar esse empurra e não trata a questão de saúde pública, que é a questão de castração de animais, hein? E o que eu vou dizer lá em casa para a Leia? A Leia é uma gatinha que eu adotei, né? Eu não tinha animal de estimação. A Leia foi ficando lá, eu dei eu ia aguinha. perguntar quem é a Leia. Ela achou bom a aguinha, aí falei, vamos dar uma comida aqui. Achou boa a comida, já estou comprando ração, já está morando lá, já tem quase 1 ano. E apareceu gravidinha. Como é que eu faço agora? Né? Então, precisa de um castramóvel. Precisa de um castramóvel. Eu vejo a situação não só dela, mas de outros gatinhos nas redondezas, é como você falou, uma questão de saúde pública, de maltratar os bichinhos. Também, né? A verdade é essa, né? Então, Leia, papai vai procurar uma explicação para você, tá? E depois porque eu te essa falo. tá virando uma novela em Anápolis, viu, Guilherme? Tá. Que ninguém sabe o que explicar. Porque muitas vezes a pessoa não tem condição. O ideal é fazer a castração, mas uma castração de 100, 120 reais, Isso. muitas vezes a pessoa não tem essa E disponibilidade esse é o objetivo financeira. dela, atender toda a população. E eu é um projeto não, é bacana. fundamental. Eu não achava nada. A partir do momento que eu tenho Tá a gatinha, lidando, que a né? Leia tá lá com essa situação, eu falo, não, a Leia precisa ser castrada urgentemente. Sabe o que é o pior? Já tá faltando o quê? Menos de
menos de 40 dias, né, para acabar o ano, e se a verba não chegar, definitivamente não vai poder ser utilizada. Passa e a gente se batido. perde. É. Porque aí o governo federal acabou, aí muda, né? E aí tem essa questão, né? Muda-se, não, vamos zerar aqui. Vamos torcer para começar que de novo. venha, de fato, né? Bom, Leia, tô na torcida. Se não tiver jeito, eu vou arrumar recurso, vão te caçar de qualquer jeito, pode ficar tranquilo. Guilherme Verano, obrigada Eu e que até a agradeço. próxima edição. Até a próxima edição e a gente procura aqui fazer esse bate-papo descontraído. É Acho que é bacana. bacana. Acho que é legal, né? Espero que você aí, assinante, que nos acompanha também no YouTube, tenha gostado. Afinal de contas, esse é o objetivo, trazer informação e fazer comentários com prioridade, levando cada vez mais a informação e de uma maneira bem legal para você. Até uma próxima edição. Jornal do 14.